Olá, organizada! No vídeo de hoje vamos falar sobre uma dúvida que muitas POs têm, que é: e se eu não der conta de organizar tudo que o cliente tem? Se você está pensando em se tornar uma personal organizer, é normal que essa dúvida passe pela sua cabeça. Afinal, entrar na casa de alguém, mergulhar no universo daquela pessoa e lidar com todos os objetos e emoções envolvidas pode parecer um grande desafio, mas calma, vamos te mostrar que essa preocupação é totalmente possível de superar com preparo, técnica e dedicação. Eu sou Jéssica Espíndola, personal organizer e arquiteta do Organize Bem e professora no método Organização que Encanta. Antes de tudo, é importante entender que o papel da personal organizer vai muito além de simplesmente arrumar objetos. Não é sobre dar conta de organizar tudo, mas sim de trazer soluções práticas, personalizadas e sustentáveis para a vida do cliente. E isso não significa que você precisa fazer tudo sozinha ou ser perfeita desde o primeiro dia. Imagine que você está organizando a casa de alguém que guardou objetos durante anos sem usar um critério. Inicialmente, pode até parecer que um armário abarrotado, gavetas cheias de papéis acumulados e uma despensa desorganizada seja uma missão impossível. Mas com as técnicas certas, um bom planejamento e a abordagem adequada, você vai conseguir transformar esse caos em um ambiente funcional e acolhedor. Para te tranquilizar, vamos te dar alguns exemplos reais de dificuldades que nós personal organizers podemos enfrentar e como elas podem ser solucionadas. Situação 1. Clientes com muitos objetos e pouco espaço disponível. É muito comum encontrar clientes que têm mais coisas do que o espaço comporta. Isso pode gerar a sensação de que a organização não vai funcionar. E realmente, esse excesso de itens em relação ao tamanho do espaço é algo que interfere no resultado do serviço. Mas a gente tem 3 soluções para isso. A primeira é você trabalhar o desapego com o cliente e ajudar esse cliente a identificar o que realmente faz sentido manter. Ensine sobre os benefícios de desapegar dos objetos que não têm mais utilidade e faça o cliente refletir sobre cada item que ele tem. O desapego feito com a PO é bem mais eficiente do que a pessoa conseguir fazer sozinha. A segunda solução são as próprias técnicas de organização e os produtos organizadores que vão permitir usar o espaço de forma estratégica, separando os itens por categoria e frequência de uso. Por fim, a última solução é alinhar as expectativas do cliente, seja porque ele ainda tem um bloqueio e não conseguiu desapegar, ou porque, mesmo com o desapego, ainda ficaram muitas coisas. É importante a PO explicar que isso não impede a organização de ser feita. O que vai acontecer é que pode ficar um pouco menos prática. E se você conseguir aplicar as 3 soluções, melhor ainda. O resultado vai ser ainda mais transformador, como foi o caso de uma cliente que a gente atendeu em 2023 e que tinha o hábito de comprar muitas roupas. Inicialmente, a gente fez o desapego com ela, mas a gente percebeu que, apesar dela ter conseguido tirar muitas peças para doar, ainda ficaram muitas peças para serem guardadas em um armário pequeno. E nesse caso, o uso de cabides de veludo foi essencial para que coubesse o máximo possível de roupas penduradas, assim como as colmeias, que fizeram toda a diferença para facilitar na hora dela pegar uma roupa. Sem esses organizadores, seria bem mais difícil a gente chegar em um resultado que a cliente conseguisse manter depois. E além disso, durante a organização, a gente conversou muito com a cliente sobre a importância dela tirar algo para doar sempre que ela comprasse algo novo, para que assim tudo continue cabendo em seu armário. Situação 2. Dificuldade em lidar com os objetos sentimentais do cliente. Alguns clientes têm dificuldade em desapegar de objetos que possuem um valor emocional. Pode ser aquele vestido que foi usado uma vez, coleções, fotos, presentes ou as lembranças de viagens antigas. Em 2021, a gente atendeu uma cliente que passamos exatamente por essa situação. Ela é professora de ensino superior e é uma profissional muito querida. Portanto, sempre está ganhando presentes de alunos e colegas. E para ela, tudo o que ela ganha de presente se torna algo tão especial que ela não consegue se desfazer, mesmo se esse item não tem mais utilidade para ela. Além disso, ela viaja bastante e em cada viagem ela traz recordações físicas, seja porque ela comprou ou porque ela ganhou durante a viagem.
Sem falar nos presentes de casamento, que mesmo com mais de 700 convidados, ela lembra o que cada convidado deu para ela e não consegue doar nenhum, por achar que tem a obrigação de guardar, por ter sido um presente recebido em uma data tão especial para ela. Percebe como que esse é um caso muito delicado? Nesse tipo de situação, é muito importante você respeitar o tempo do cliente e conduzir o processo da organização com empatia. A organização também é um trabalho emocional. Você pode sugerir soluções criativas para o cliente, como fotografar itens sentimentais ou ter caixas específicas para guardar as recordações. E uma coisa que ajuda muito é estabelecer limites. Delimite um espaço específico para guardar essas memórias, evitando que elas ocupem a casa inteira. Situação 3. Falta de comprometimento do cliente com o processo. Às vezes, o cliente contrata o serviço, mas tem dificuldade de participar ou até mesmo de seguir as suas sugestões. E isso pode gerar atrasos na organização ou até mesmo frustrações. Inclusive, isso aconteceu com a gente recentemente. A gente estava fazendo uma organização em que a cliente, apesar de estar em casa, não conseguiu estar muito presente ali durante a organização, por ela trabalhar em home office. Então ela saía de uma reunião, já entrava em outra, e com isso tinha momentos que eu e a nossa equipe, a gente ficava paradas, esperando ela vir para fazer a triagem nos itens que a gente queria organizar. E isso acabou fazendo com que a gente conseguisse organizar menos coisas do que a gente tinha programado para aquele dia da organização. Mas apesar da gente ter tido esse imprevisto, ficou tudo bem com relação à cliente. Porque desde o início eu já tinha explicado para ela que o que a gente passou em relação ao número de dias da organização que ia precisar ser feita era uma previsão do tempo que a gente vai precisar para fazer o trabalho. E que principalmente na etapa do desapego, o ritmo depende mais do cliente do que da gente. Portanto, sempre alinhe as expectativas logo no início do momento que você passa o orçamento para a pessoa, explicando o que vai ser feito, como que o cliente pode participar, mostrando os benefícios da organização e como ela pode transformar a vida dele. Essa comunicação de forma clara com o cliente é muito importante e vai evitar surpresas desagradáveis. Situação 4. Ter um tempo limitado para concluir o projeto. Muitos clientes têm horários apertados e podem esperar resultados rápidos. Isso pode gerar a sensação de que você não vai ter tempo suficiente para finalizar o trabalho. E isso é mais comum de acontecer do que se imagina. Diversas pessoas que entraram em contato com a gente pedindo orçamento perguntam se podemos fazer o trabalho em um tempo menor do que foi estipulado. Uma solução para isso é dividir o projeto em partes menores, começando pelas partes que mais incomodam o cliente. Então você pode combinar com o cliente que vai fazer apenas alguns ambientes primeiro e que mais para frente vocês agendam outros ambientes ou até mesmo combinar que vai ser feita a organização somente uma parte do ambiente. Então, por exemplo, ao invés de organizar o quarto inteiro, você pode combinar com o cliente que vai ser organizado somente as roupas, mas que os sapatos, as bolsas e os acessórios vão ficar para um outro dia, um outro momento. E se necessário, chama uma assistente ou forma uma equipe para ajudar. Isso vai otimizar muito o seu tempo. Tá gostando das dicas? Aproveita para se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. E vamos para a situação 5. Ambientes extremamente desorganizados ou descuidado. Pode ser mais complicado organizar espaços que ficaram anos sem cuidado, especialmente quando tem sujeira, poeira ou até mesmo um acúmulo muito grande de objetos. Recentemente, a gente organizou um quartinho de garagem que estava muito tempo sem alguém cuidar desse quartinho. A família simplesmente jogava as coisas ali dentro e depois nem sabia mais o que tinha e nem onde estava. E nesse caso, a gente precisou ter atenção em alguns pontos para fazer a organização. Se necessário, use luvas, máscaras e combine com o cliente dele contratar alguém para fazer a limpeza do ambiente antes de você ir ou da pessoa ir limpando no momento em que você está tirando ali as coisas do armário. Agora que você viu que dificuldades fazem parte do trabalho de uma personal organizer, a pergunta que fica é: como se preparar para lidar com essas situações com confiança?
No nosso curso de formação em Personal Organizer, o método Organização que Encanta, você aprende técnicas e estratégias para enfrentar qualquer desafio, por mais complicado que pareça. Você aprenderá a avaliar o espaço, identificar prioridades e criar um plano de ação detalhado, que facilite cada etapa do processo. O curso ensina métodos práticos e comprovados para organizar qualquer tipo de ambiente, desde um pequeno guarda-roupa até um ambiente maior e mais complexo. Ensinamos diversas técnicas para que você consiga organizar de acordo com as preferências e estilo de vida de cada cliente, garantindo resultados satisfatórios e duradouros. Como escolher os produtos organizadores certos e utilizá-los de forma estratégica para garantir praticidade e funcionalidade para o cliente. Se tornar uma personal organizer é muito mais do que organizar casas, é transformar vidas. Você não precisa ter todas as respostas desde o início. Com o conhecimento certo e a prática, você vai ganhar confiança e se tornar uma profissional capaz de enfrentar qualquer desafio. No nosso curso, você vai ter acesso a aulas completas, materiais didáticos e suporte para te guiar nessa jornada. Além disso, você vai aprender estratégias de mercado para conquistar clientes, divulgar o seu trabalho e construir uma carreira de sucesso. Você está pronta para transformar o medo de não dar conta em uma habilidade valiosa e cheia de impacto? Não deixe essa oportunidade passar. Inscreva-se no nosso curso no link abaixo e comece agora mesmo a construir sua nova carreira como personal organizer. Com dedicação e o suporte certo, você vai ser capaz de transformar cada desafio em um degrau rumo ao sucesso. Que tal começar hoje? Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima!